QAP Produção, fala galera! Olha eu aqui de novo com o podcast, o videocast aqui no ar, a 10ª e última temporada do videocast. Isso mesmo! Sempre na minha vida eu encerro alguns ciclos para começar novos e esse aqui não vai deixar de ser especial. Quase aí 2 anos já de videocast, foram mais de 40 episódios e essa última temporada sendo gravada aqui na terrinha especial que é BH. Sou filha de mineira, corre um sangue mineiro aqui, né, nessas veias e tenho muito carinho pelos mineiros também, gosto muito dessa terra e tô aqui no WO Center, esse espaço incrível para eventos, um coworking multitarefa e multifuncional, onde você pode realizar o seu evento, seja ele pequeno, médio, grande, contém uma arena para até 300 pessoas, o auditório será a sede do nosso encontrão aqui em BH. Então, estou muito feliz de estar aqui, de estar abrindo portas, né, para o mercado aí no geral, para conhecer esse espaço tão disruptivo, tão interessante e que tem uma mente super criativa por trás da sua fundação e é com ele que eu vou conversar daqui a pouquinho. Mas então quero agradecer aqui em especial a Júnia, que esteve comigo em um dos meus cursos e nos conectou com muito carinho, tá aqui nos bastidores também assistindo essa gravação. Agradecer também todos os meninos aqui da 24/7 que estão também contribuindo para que esse vídeo vá ao ar, essas gravações, enfim, são extremamente competentes no que fazem, fizeram isso aqui ó, no estalar de dedos. Parabéns aí a toda a equipe, em especial ao Rafael, que nos atendeu e fez essa ponte também, agradecer a Júnia pela indicação. E sem os parceiros, eu não sou ninguém, eu não faço nada sozinha, por isso que eu faço questão de citar cada um deles aqui. Vocês vão ver aí o vídeo institucional de cada um deles, vai ter o site para vocês acessarem e sempre que estiverem em Belo Horizonte, procurem a 24/7 para os seus vídeos institucionais, para as suas campanhas, para a cobertura dos seus eventos e não deixe de vir até o WO Center para fazer o seu evento. E olha que bacana isso, não só para fazer o seu evento, tá? Já parou para pensar que você, produtor freelancer como eu, precisando de espaço para trabalhar numa pré-produção, onde de repente você tem 10, 12, 15 pessoas na tua equipe e você não tem local físico para trabalhar. E melhor ainda, um espaço para armazenar todos aqueles brindes e kits que a gente tem pré-evento. Então, aqui no WO Center você encontra as estações de trabalho, as salas de reunião e também o storage, os lockers para você guardar todos os seus materiais de pré-evento. Então, desde os brindes, às vezes até uma questão de cenografia, estrutura, eles têm capacidade para te atender. Então, não deixe de consultar a Júnia aqui no WO Center, eu vou deixar todos os contatos aqui, para que vocês também conheçam esse diferencial e esse serviço que é uma solução para o mercado de eventos. Então, sem mais delongas, antes até de eu agradecer também a todos que estão me acompanhando, que assistiram a todos os episódios do videocast. Se você está assistindo só esse daqui, dá uma pesquisada aqui no canal que vocês vão encontrar muita coisa e continuem acompanhando as novidades também através das minhas redes sociais, o danimartins.oficial e também @padrãodm. Então a gente encerra esse ciclo do videocast, os bastidores da produção de eventos, mas o ano que vem, né, em 2024, a gente tem bastante novidade vindo por aí e esse canal aqui vai chamar Padrão DM TV. Então, fiquem ligados, vai vir muita novidade, muita coisa bacana e essa troca com a galera do mercado vai continuar, mas com um formato novo, diferente. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de trazer novidades para cá. Mas vamos lá. Ele está aqui comigo, ele que é fundador do WO Center e do CriaFoco, criou e lidera ainda o grupo empresarial Bless com mais de 25 anos. Ele é bacharel em Ciências Econômicas pela PUC Minas, se especializou em sistemas na UFMG, em negócios na FGV e se tornou um expert em criatividade na Buffalo State College nos Estados Unidos. Tem uma vasta formação com quase uma centena de cursos, gente. Quase 100 cursos realizados, incluindo superiores, MBAs, extensões no Brasil e exterior. E ele foi cofundador do Instituto Criatividade e Desenvolvimento, CRIAR, e membro da Creative Education Foundation também dos Estados Unidos. Em plena pandemia, concluiu aqui o WO Center, que é um dos 5 maiores coworkings do Brasil e um dos mais inovadores do mundo.
Ele se orgulha pelos mais de 40 países visitados nos vários continentes, tem uma energia incrível, eu virei fã e tá comigo aqui Isaías Rodrigues. Seja bem-vindo. O prazer é meu, Dani. E estar com você é uma honra pra gente. E a gente quer agradecer a você por ter escolhido o WO para fazer essa gravação. Tá? Eu tô muito feliz, eu acho que assim, foi o que eu falei, eu me sinto em casa em BH, os mineiros têm meu coração, eu fico um segundo aqui, eu já tô falando mineirês, porque minha mãe é mineira, a maioria dos meus parentes são aqui, família grande, mineiro gosta de fazer filho, né? Então, quando minha tem mãe outra coisa para fazer, né? A gente faz come um pãozinho de queijo, um cafezinho e faz um filho, né? Então, já tá tudo em casa. Mas, Isaías, eu fiquei realmente encantada, a gente se conectou agora recentemente, né, através da Júnia, e não só com o processo em si, com o projeto em si do WO, mas com você num todo. A gente fez uma reunião, né, para falar um pouco dessa pauta, né, a gente se conheceu recentemente, e vamos falar então primeiro dessa tua história, né, de quem é o Isaías e pegar aquela deixa, né, um contador criativo, como assim? Conta pra gente. Você sabe que tem uma crença que o contador tem que ser aquela pessoa mais assim, certinha, né? E quando eu, de repente, formei em contabilidade, eu assim, poxa, eu não gostaria de ser esse contador, todo na caixinha e tal. Vamos abrir isso, né? Então, poxa, se a gente não sabe, tem como aprender. E comecei a frequentar cursos de criatividade, o que tinha eu fui fazendo. Aí, de repente, eu descobri, né, que nos Estados Unidos tinha uma escola que se dedica ao ensino da criatividade enquanto metodologia, né? Foi muito trabalho de pesquisa para identificar como a criatividade acontece no plano mental. E aí eu fiquei fã dessa história e falei, gente, é para lá que eu quero ir. E era simples, né? Porque na época eu não falava inglês e não tinha dinheiro para ir para Buffalo, né? Eu falei, bom, é só uma questão da gente fazer como você falou, né? Falávamos antes. Poxa, vamos colocar no campo de visão. Vamos pensar que é possível, né? E uns 6 anos depois, eu estava em Buffalo estudando um pouco de criatividade e aprendendo com os mestres que, na verdade, conseguiram pesquisar o processo criativo e entender como a gente pode usar melhor a mente para encontrar soluções inovadoras para o dia a dia. E assim, cada vez que eu converso com você, é um insightzinho que vem, é uma coisa que eu lembro, é uma coisa que eu penso e trago. E quando você me falou do livro, inclusive, pessoal, procurem, tá? Livro aqui, o Cria Foco, é o projeto do Isaías. É extremamente bem ilustrado o livro, eu fiquei encantada com as artes, né, com todo o processo, incrível, eu estou super ansiosa para ler, ele tem uma dedicatória super especial aqui, que até o final dela eu acho que é super válido. Ó, nossa inteligência, né, usar o melhor da nossa inteligência, montar um passo a passo e fazer com alegria. Então, de nada adianta, gente, a gente saber fazer, mas fazer forçado ou fazer só porque está querendo ganhar dinheiro. Tem que fazer com amor, tem que ter carinho, tem que ter realmente paixão por aquilo que você está fazendo. O resto é consequência, né? E o Cria Foco, eu acho que nem o método para criar foco e o passo a passo para chegar lá. A gente falou disso, né? O livro foi lançado quando? Que ano? 2017. E já em 2017 ganhou um prêmio. Ganhou um prêmio, ele estava, na verdade, não estava impresso ainda. Nem impresso já ganhou o prêmio. E nós apresentamos o projeto do livro. Na verdade, é mais do que o projeto de um livro, é um projeto de legado, né? Quando eu pude ter acesso a esse conhecimento, né, e foram 2 brasileiros, né, numa missão oficial do governo brasileiro, lá para essa universidade estudar a metodologia. E quando eu voltei, eu tive assim, muito convite, eu comecei a fazer umas palestras, escrever uns textos, o pessoal publicando, e aí quase eu virei consultor. Mas eu falei assim, gente, será que isso funciona? Na época era executivo de empresa grande e tal. Eu falei assim, não, vamos fazer diferente. Eu tive a coragem de sair da empresa, né, fundar a minha primeira empresa, 28 anos atrás, e eu falei, bom, se isso der certo, eu vou usar. Se der certo, um dia eu conto. Aí eu fiz 60, deu certo, a minha empresa cresceu, eu fiz outras empresas e tal. Então eu falei assim, eu quero falar daquilo que eu vivenciei. Então, aqui no livro, eu não falo de uma metodologia que eu ouvi falar. Eu conto um pouco de como é que eu faço no meu dia a dia
para criar e focar. Então, é o que eu tentei passar, não é, nesse projeto. Nós apresentamos na Fundação Osiris Silva, existe uma fundação, eu recebi o prêmio das mãos do Dr. Osiris, assim, com muito orgulho, né, que é um brasileiro distinto, né? E então foi um prazer receber esse prêmio e um estímulo também. Nós fizemos em seguida o livro, né? Lançamos o livro. A versão portuguesa ela está já impressa e também digital. Você pode acessar a Amazon, que tem lá. E nós fizemos uma versão em inglês e em espanhol. Elas já estão na Amazon, mas não foram lançadas ainda. Mas se você entrar, você vai encontrar as duas versões. E, inclusive, já teve gente que baixou onde mesmo? Sim, olha, foi incrível porque pessoas de Singapura, Timor-Leste, Moçambique, México, Argentina, Colômbia já baixaram versões em português, em espanhol, em inglês e tal. E assim, sem nós divulgarmos, só colocamos lá, né? E agora nós estamos exatamente fazendo um trabalho nesse sentido de relançar o trabalho que nós paramos durante a pandemia e também, como um bom professor de foco, né, a gente tinha o WO para entregar. Falei assim, poxa, vamos entregar o WO e eu... Sabe aquela história, às vezes o pessoal vai, vamos assaltar um banco, e tem alguém que não quer entrar no time e fala, não, esse é o último, né? E aí eu fiz isso também na vida de empreendedor. O WO é o último, vou lançar e pronto, não tem mais e tal, mas eu tenho que entregar, tinha contrato e tal. Então a gente acabou, a parada do CriaFoco foi maior do que a gente imaginava, em função da pandemia, etc. Mas nós estamos voltando agora em setembro, a gente reativa nossas redes, também vamos estar fazendo rede em espanhol, em inglês, para a galera lá de fora. Na época, 4 anos atrás, era mais Facebook do que Insta, né? Nós chegamos a 150 mil seguidores. Uau. E tal, e 30 mil no Instagram. Então a gente vai retomar o projeto e botar para rodar. Sim, então, galera, acessem. Eu vou deixar depois os links aqui também do site, do Instagram, para vocês começarem a seguir. O link também da venda do livro para aí acompanhar, né, imprimir ou comprar o físico. Eu vou ler, vou fazer uma suma desse livro. Opa. Eu tenho costume de ler os livros, depois eu trago uma suma desses livros, então vai ser o próximo da linha. Tô lendo do Roy Disney, te falei, né? Vou ler o próximo aqui do CriaFoco. Tinha outros lá, mas eu vou furar a fila para ler esse daqui, porque tem muito sentido com o que eu tô vivendo no momento. E de duas coisas que você falou. Você falou que esse livro aqui foi uma das frases que me marcou. Você falou assim para mim, só falo daquilo que experimento. É exatamente isso, né, Isaías? Está aqui exatamente aquilo que você experimentou e o principal que eu acho que você complementou, disponibilizar o conhecimento para que todos tenham acesso. É muito empático comigo, com o que eu faço, com o que eu trago. O videocast, exatamente 0 fins lucrativos, desde de 2000, tem 2 anos, né? 2 anos que eu disponibilizo esse conteúdo para que as pessoas tenham mais acesso, falo com todas as pessoas, os personagens do mercado de eventos, para a galera entender que dá para trabalhar com eventos e não necessariamente precisa ser produtor. E sempre dando dicas, enfim, levando o que eu posso de conhecimento. Eu costumo falar, eu não vou poder mudar o mundo, mas o mundo à minha volta a gente é capaz de mudar. E conhecer pessoas como você, que também tem essa empatia em gerar conhecimento. E eu falo, conhecimento é algo que não ocupa lugar, mas também que se a gente prender dentro da gente, a gente explode, né? Então ele precisa ter função. Não adianta a gente saber e não praticar. Nós falamos disso há pouco também. Então, mais uma vez, te agradecer pelo seu legado, de fato, pela sua missão, por tudo que você faz e transforma. Eu te conheço há pouquíssimo tempo, mas assim, é um legado, é algo que vem muito de encontro ao que eu prezo e ao que eu quero fazer. Então, te agradecer de coração mesmo por tudo que você faz. Eu acho que sem esperar nada em troca, isso é muito raro, isso é raríssimo nos seres humanos, né, nas pessoas, porque tá todo mundo sempre trabalhando no egoísmo ou no automático. E mostrar para as pessoas a importância de ter foco e de olhar para as caixas, né? Então, e entregar aquilo e viver, isso é muito do mundo da produção. Porque a galera tá, às vezes, fazendo 10, 15 eventos ao mesmo tempo e fica totalmente perdido. Então, te agradecer e pedir para você falar um pouquinho mais sobre essa questão do foco, mas com essas da sua vivência mesmo, né? Do que você
passa, né, tendo tantos negócios, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas o porquê do sucesso, né, de olhar e realmente ter foco, né? Então, obrigada mesmo, eu virei fã de carteirinha total, você sabe disso, mas eu acho que a galera entender que o foco ele é fundamental para tudo na nossa vida, né? Então, na produção de evento, eu acho que é uma galera que vai usufruir muito do que a gente coloca no Cria Foco, né? A ideia nossa de ter colocado uma lupa, né, para exemplificar foco, porque a gente não acredita muito como foco como sendo um ponto de chegada exato. Nós pensamos em foco como sendo uma direção. E a lupa é que vai nos ajudar quando você tem uma série de questões em aberto e aquilo tira um pouco a paz, você fica no mundo da inquietação, né? Eu vou falar um pouco sobre os passos, né, para criar e focar, mas sempre você pensar que quando está muito difícil, muito embolado, muita coisa ao mesmo tempo, é hora de você pensar numa lupa. Põe a lupa em cada uma daquelas coisas que você precisa resolver. E você vai ver que você consegue organizar melhor a sua cabeça e as ações e nunca vamos ficar numa situação trancada. Se você usa a cuca, usa a inteligência, não existe situação trancada. Sim. Existe solução, você só tem que descobrir. E aí a gente usa o quê? O DQM? DQM. Que é Dani. Eu decorei certinho, só botou o Q no meio do Dani Martins. Esse Q faz toda a diferença, né? A gente falava sobre a forma como a gente tem que redigir corretamente uma dificuldade, um problema, uma situação de problema. Em geral, as pessoas falam, o meu problema é que eu não falo inglês. Isso não é um problema, isso é uma reclamação. E quando você diz isso, você não dá nenhum comando para o seu cérebro. Você vai ficar exatamente no mesmo pé. Mas quando você fala, de que maneira eu posso aprender inglês? Ou, eu não tenho dinheiro, isso é uma reclamação. Mas de que maneira eu posso obter recursos para fazer tal coisa? Isso muda completamente. Porque você dá uma orientação para o seu cérebro, o seguinte, de que maneira? Ele já fala, opa, é possível fazer isso. Eu só tenho que descobrir a forma, de que maneira fazer. Sim. Então, isso a gente fala que é metade da resolução de um problema. Quando você escreve corretamente o problema. Quando você identifica exatamente o obstáculo que impede de você chegar no resultado. Na verdade, isso é problema. No mais, são obstáculos que você resolve facilmente. E a pergunta é, se eu resolver isso, eu chego no resultado? Não chego. Então é um obstáculo, pode ser importante resolver, mas não é o problema. O problema é aquilo que te afasta do resultado. Quando você resolve o problema, você atinge o resultado. Pronto, aí você redige de que maneira vencer isso, de que maneira resolver isso. E provavelmente você vai chegar lá. Não, com certeza. DQM faz toda a diferença, gravem isso antes de falar isso, só reclamar, o tal do reclamar, né? Reclamar é clamar duas vezes, né? Você tá chamando o problema de volta para você. Então, pare de reclamar, comece a pensar em soluções criativas para o problema. Afinal, um produtor de eventos é um solucionador de problemas. A gente tem que ter essa consciência. E 5 passos para criar o foco. Conta pra gente. Então, o primeiro passo, né, é você ter muita inquietação. Você não está satisfeito com a coisa, está te incomodando. Quer dizer, se você não tem isso, você pode ser feliz, mas você não vai criar. Aí é científico. Essa escola, ela estudou a natureza do processo criativo e identificou que o primeiro passo é a inquietação. É preciso a inquietação é o start do processo criativo no plano cerebral. Então, aí você tem muita inquietação, é um bom sinal, não é mau sinal. Só que você não pode ficar na primeira fase, só na inquietação, senão você fica estressado ou fica deprimido, enfim. Ansioso. Você não tem pessoas assim que a gente conhece, né? Chegou, Dani, eu tô com isso, 1 milhão de inquietações, na verdade. Na verdade, não são ideias. Você fala, eu tô com um monte de ideia, mas na verdade são inquietações que estão vindo, e daí você encontra com a pessoa um tempo. Eu tenho um amigo assim, encontra com ele 2 anos depois, ele tá do mesmo jeito, aquele monte de coisa. E aquele monte de coisa lá atrás nem fez, não fez, né? Então, o segredo você tem que sair da fase de inquietação. E como é que você sai? Você precisa mapear suas inquietações. E o processo criativo, isso é em todos os passos, ele precisa de uma fase de divergência e convergência. Sempre.
Então, quando tem pessoas que falam assim, vamos direto ao ponto. E direto ao ponto você pode ir, mas você vai deixar do lado o processo criativo. Há possibilidades inusitadas, que elas estão não exatamente na trilha, mas elas estão na borda da trilha, está ali pelo caminho. Então você precisa de olhar fora da caixa para você conseguir ver. Então se você vai direto ao ponto, às vezes você perde assim, preciosidades que poderia até mudar seu roteiro. Sim. Né? Mas que não está direto, você não vai pisar em cima, vai estar do lado, você tem que olhar para um lado, olhar para o outro. Isso é o processo criativo. Sim. Então, pega o seu conjunto de inquietações. Se você baixar o app depois do CriaFox, ele vai te orientar a fazer várias inquietações. E aí, se você não preencher pelo menos 15, no caso do app, né, você não vai passar de fase. Ele vai falar, escreva mais. E se você estiver fazendo no papel, você faz pelo menos umas 15. E aí depois você faz um exercício, porque focar é escolher entre muitas opções aquilo que você vai fazer. Isso é focar. Então, você precisa ter várias inquietações para você verdadeiramente identificar se você está escolhendo aquela mais importante. Exato. Aí você pode usar a metodologia que você gosta mais, post-it, enfim, canetinhas coloridas, quadro, o app do CriaFox. Tem gente que gosta de um tablet, o que quiser. O melhor método para a pessoa. Para a pessoa, aqui que você se sente mais confortável. O importante é que você faça uma divergência, escolha o máximo de inquietações e depois fecha nas principais. Aí você escolhe 7. E com essa, aí você faz essa pergunta. Se eu resolver essa inquietação, eu chego naquele ponto que eu quero? Não. Então isso não é. Então você vai fazendo, pegando uma a uma e fazendo isso. Aí na hora que você fala, se eu resolver essa aqui, eu chego lá onde eu quero. Pronto. Você coloca essa como uma direção, como um foco de início. E aí você passa para a fase seguinte, que é preparar para chegar lá. A fase da preparação, mesma forma, você tem que reunir os fatos. Eu falo aqui no livro que se você aperta os fatos, eles confessam. Muito bom, dá aquela espremidinha. Você assim espreme, que sai. Então você precisa de gastar, de suar a camisa, levantando fatos. Nós somos às vezes preguiçosos mentalmente. Você lista uma meia dúzia de fatos, acho que é isso. Não, você tem que pensar muitas vezes assim, em cada um desses palcos operacionais. Se você estiver usando o app, ele vai jogar uma série de imagens coletadas nesses vários palcos operacionais e nos nossos vários sentimentos. Medo, amor, raiva, tristeza, alegria. Tudo isso para você ir bem fundo em cada um desses palcos para você fazer um levantamento mais completo possível de todos os fatos que estão em torno da sua vida. Porque muitas vezes, assim, uma inquietação no plano sentimental, por exemplo, está te derrubando. Esse sempre está, né? Não tem onde correr. Você não consegue, por exemplo. Mas interfere muito. A pessoa não está bem, às vezes, com o marido, a esposa, alguém, não sei o quê, ou então está triste e tal, e aquilo interfere totalmente. Acho que essa viradinha de chave também, né? Aprender e ir trabalhando com isso, né, Isaías? Porque, é muito difícil, né? As coisas estão todas conectadas. Por exemplo, às vezes no trabalho, um problema no trabalho leva um problema para dentro de casa. Também, o inverso. Então, é preciso que você faça um mapeamento nos vários, nós chamamos de palcos operacionais, né? O pessoal de evento faz todo sentido. Teatro de operações. No seu, pessoal. Então, passa em cada um dos pontos que são, na verdade, os grandes geradores de inquietações, e aí você identifica aquelas que... minha filha estava rodando isso aqui para um assunto lá do trabalho dela. Aí, de repente, apareceu uma imagem lá no app, né, de uma mãe segurando um bebê. Aí ela anotou maternidade. Porque ela queria ter um neném, né? Hoje tem o Maurício, mas não tinha ainda. Então, aquilo apareceu quando ela estava rodando um problema empresarial. Uau! Entendeu? Mas ter o Maurício representava talvez ter que trocar de apartamento, isso, aquilo e tal, todo um planejamento e que interferia naquilo. Sim. Então, eu estou citando um exemplo para a gente ver como é que essas coisas estão todas conectadas. Então, na fase de fatos, não economiza energia. Abre o máximo o leque, pega o conjunto de fatos e depois você converge para aqueles fatos mais importantes. Sim. E não esqueça que atrás de cada fato esconde, né,
obstáculos e oportunidades. Sim. Então, a gente fala que a gente precisa ficar manuseando os fatos e identificando o que está por trás. Essa é a fase seguinte, a terceira fase do processo criativo. Nós falamos da inquietação, depois de preparação e agora incubação. O cérebro, para juntar as coisas, aquilo que você quer fazer e utilizar os fatos, utilizar a matéria-prima que você deu para ele encontrar a solução, ele precisa de um lapso de tempo. E não é esse tempo cronológico nosso, né? É o tempo cerebral, que pode ser, às vezes, fecha em minutos, em horas, em dias, em anos, né? Em que você fica trabalhando, mas se você decidiu exatamente o que quer fazer, você reuniu corretamente os fatos, uma certa hora cai, acende a luz, que aí nós estamos entrando no quarto passo do processo criativo, que é a iluminação. E que entre nós saiu meio errado, chegou meio errado aqui, né? Assim, o bicho está pegando a empresa, rodada de ideia. Na minha terra, falei toró de parpite. Junto um monte de gente que não tem nenhuma conexão com o problema, que não identificou a direção, que não levantou os fatos, que não deu um tempo para juntar as coisas e começa a dar ideia sobre alguma coisa vazia. Sim. Então, esse não é o melhor caminho para encontrar uma solução criativa. A fase de iluminação é o quarto, né, quarto passo do processo criativo. Aí é tudo que a gente aprendeu. Brainstorm, vamos ficar fora da caixa, encontrar ideias e tal, toda ideia é bem-vinda, enfim. Você faz o processo de divergência com o máximo de ideias possível, depois você converge nas ideias principais. E aí nós passamos para o quinto passo do processo, que é a verificação, ou seja, é o momento de você pegar as ideias e submeter um critério. E aí é melhor do que mamãe mandou marcar nessa daqui. E como eu sou desobediente... Gente, eu vou nessa outra aqui. Pronto, aí pode dar certo ou não. A gente acha que não é o melhor processo. Quer dizer, e o Dr. Sidney Parnes, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, hoje não está mais por aqui, mas ele escreveu vários livros. Eu sou fã do Visionaizinho. O Visionais é mais ou menos... o visionário em ação. E lá ele trata dessa questão de você estabelecer critérios para submeter as suas ideias. E são critérios objetivos, risco, tempo, investimento, enfim. Você escolhe aquele critério que você julga que é importante, aí você pega todas as suas ideias, submete a um critério objetivo, aí o sistema vai pontuar, estabelecendo aquelas ideias que são mais promissoras para você seguir, que provavelmente o seu projeto vai dar certo. Que demais. E assim, aí eu falo de novo, né? Conversando, a gente já conversou e vem mais insights. Eu até anotei aqui para não esquecer. São alguns pontos que fazem muita conexão. Muita gente me pergunta, vira e mexe, eu estou em reunião, Dani, como é que você faz para dar conta de tanta coisa? Primeiro, com planejamento. Gente, eu sou produtora, eu sou organizadora de eventos. Se eu não for organizada com as minhas coisas, como é que eu vou ser com as coisas dos clientes, enfim, e passar esse processo? Então, o planejamento vem muito disso do foco. A gente falou bastante desse... eu até te convenci de assistir, né? O documentário que está do Arnold Schwarzenegger, que está no ar na Netflix, são 3 episódios incríveis, e ele fala muito do campo de visão. Então ele colocou no campo de visão dele que ele queria ser fisiculturista, ele colocou no campo de visão dele que ele queria ser ator, e ele colocou no campo de visão dele que ele queria ser governador, e foi. Então ele cumpriu isso à risca, ele colocou no campo de visão dele. E o campo de visão, eu acho que a gente vem muito com essa questão que a gente fala também, que é do inconsciente do nosso cérebro. Isso tudo aqui, gente, nossa, Dani, ai, que não sei o quê. Gente, é hábito. Você começa a fazer, é viciante, isso vira um hábito. Muita gente fala, eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo. Tá, mas você fica pega aí a média que você fica dentro de uma rede social, perdendo tempo, vendo besteira, bobagem. Cara, esse tempo você poderia estar lendo um livro e malhando o seu cérebro, não cansando a sua vista, fazendo com que você vá usar óculos com menos tempo do que você deveria. Então, muita gente me questiona, fala, Dani, como que você dá conta de tudo? Assim, com planejamento, com processo, com essa questão do foco. Eu não conhecia os métodos do Isaías, mas instintivamente, muita coisa que eu já fazia, mas não nessa ordem cronológica, eu não tenho dúvida de que agora me segurem, que vocês não têm noção do que vai virar essa tia Dani aqui, depois desse tanto conhecimento, depois de ler esse livro. E
me remeteu muito ao que eu aprendi na Disney também. Lá eles têm os imaginheiros, que são os engenheiros que imaginam as coisas, né? Os engenheiros criativos. Então, gente, criatividade, essa questão de planejamento e foco estão dentro das grandes organizações, estão dentro das pessoas que a gente se inspira. Então, Arnold Schwarzenegger, um grande ator, sabe, super reconhecido, teve isso do campo de visão, de olhar, de ter foco, de se planejar para isso, de correr atrás. Eu já li também o livro da Gisele Bündchen, participei em um evento com ela, fiquei extremamente encantada, apaixonada. Você pega aí Michelle Obama também, grandes pessoas que nos inspiram, e Isaías Rodrigues, gente, leiam o livro desse homem que vocês não têm noção, que vocês vão virar. Mas assim, olhando para o todo, a gente pega muitos insights de processos. Eu, há 5 anos atrás, tracei a meta. Eu falei, com 40 anos eu não vou produzir mais. Eu completo 40 agora em janeiro e realmente eu vou aposentar. Então eu não vou mais fazer a produção de eventos, eu vou ficar só focada nos cursos, nos treinamentos, nas consultorias. Eu vou querer ser essa consultora que você não quis ser lá atrás. Então, para compartilhar esse conhecimento, porque eu acho que tudo que tem aqui dentro precisa realmente ser espalhado. E mais uma vez, eu não vou mudar o mundo, mas eu acho que eu posso mudar o mundo à minha volta. A gente tem muito a contribuir. O mercado de eventos no primeiro semestre foi o que mais empregou em todo o país. Nós somos 4,5% do PIB nacional. Então, assim, a gente está falando de uma economia gigante, de algo que movimenta. E não é só a produção. A gente tem aqui locação de espaço, a gente tem aqui os meninos da produtora, a gente tem o marketing, a gente tem o comercial, a gente tem todo mundo que está envolvido e que movimenta uma camada de processo gigante. Então, por exemplo, se você é de fora, você traz um evento aqui para o WO, você vai movimentar a economia dos restaurantes aqui em volta, é o Uber daqui que vai ganhar mais, então é o aeroporto daqui que vai receber mais pessoas, é a rede hoteleira também que vai hospedar mais, então movimenta o todo. Então, assim, eventos são fundamentais para a economia de um país, seja o Brasil, seja qualquer outro. E a gente precisa, sim, ter essa preocupação de fazer isso e fazer com excelência. Não adianta fazer de qualquer jeito. Se você fizer de qualquer jeito, você não vai fazer para sempre. Ou então você só vai ser mais um na conta toda. Então, olhar para isso, gente, estudar sobre foco. Muita gente fala, Daniela, mas eu já fiz todos os seus cursos sobre produção de eventos. Eu já estudei com outros também que eu já aprendi tudo, já fiz a faculdade de eventos. Estude sobre foco, vá aprender outros idiomas, vá aprender e pense no DQM, de que maneira eu posso crescer, de que maneira eu posso me tornar um produtor melhor, de que maneira eu posso contribuir para o mercado, de que maneira eu posso fazer uma entrega melhor para o meu cliente. Então, use o DQM, eu acho que ele é sensacional. Tem um escritor também que ele tem o vai lá e faz, né? Que é o vlefa. Ao invés de blefar, você vlefa. Então, vai lá e faz. E não adianta também ficar só nesse processo criativo. Uma coisa que eu faço, nem sei se tem essa dica no livro. Eu tenho as ideias, eu sou essa mente inquieta o tempo todo. Às vezes eu acordo no meio da noite para anotar alguma coisa. Quando eu vou ver no dia seguinte, o que eu escrevi aqui mesmo, que nem eu reconheço a minha letra. Mas eu sou a louca do post-it, aprendi isso com o Murilo Gun. Murilo Gun, trabalhei com ele durante 6 anos. E super criativo, né? Ele tem o Reaprendizagem Criativa, tem o Cri-Cri-Cri, né? Que é Criando Crianças Criativas. Então, aprendi muito, eu já sou essa pessoa muito inquieta, e aí eu olhando para o todo, eu sempre anoto, e aí eu anoto, eu sou muito do papel, rabisco tudo, eu tenho bloquinho, post-it, enfim, eu vou lá e anoto, e eu deixo essa ideia ali, e depois eu revisito ela, eu tenho o caderninho das ideias, e aí eu olho e às vezes ela vai fazer sentido e eu aprimoro ela, ou ela não faz mais sentido. Então esse processo também de amenizar e de deixar as coisas acontecerem é extremamente sensacional, mas esse negócio do inconsciente do cérebro, uma vez eu fiz uma imersão que a gente aprendia o seguinte, que tem o sei que eu sei, o sei que eu não sei e o não sei que eu não sei. São 3 processos que a gente não... É o que a gente enxerga, o que a gente acha que a gente sabe e aquilo que a gente não enxerga. Então, gente, quando eu leio um livro desse e eu vou dormir, vocês acham que o meu cérebro não está absorvendo isso daqui? Gente, eu pego para ler antes de dormir e o meu inconsciente está trabalhando em cima disso. Tem gente que fala, ai Dani, mas eu não sou tão inteligente. Beba água, gente. Água, ela hidrata os seus órgãos e o seu cérebro também. Faça ginástica no cérebro. E é isso, é pensar nos processos criativos, é escrever, é detalhar. Ai Dani, mas eu tô tomado pela minha agenda, eu faço um monte de coisas e tal. Tudo bem, eu tenho 24 horas no meu dia, seu Isaías também e você também. A gente sabe otimizar o nosso tempo. E a gente consegue gerir o nosso tempo e fazer. Então a gente está aqui de coração aberto falando como são os processos,
uma baita inspiração aqui de empreendedorismo para que vocês tenham essa virada de chave, sabe? E para de reclamar, pensa de que maneira, usa o DQM para reverter isso numa maneira eficiente de trazer resultado aí para os seus negócios, né? E a gente ficaria horas falando só pelo processo criativo, mas vou deixar todos os links aqui para vocês acessarem e conhecerem mais a respeito do projeto Cria Foco, não só o livro, mas o app, o site, toda a história do seu Isaías. Mas agora vamos para a cereja do bolo. Estamos aqui no WO Center, esse grande espaço. Então vou até reforçar aqui, né, o WO Center, que é um espaço único em Belo Horizonte, com ambientes versáteis, perfeitos para a realização do seu evento. Desde conferências, workshops, treinamentos, lançamentos de produtos e muito mais. Com infraestrutura completa e com capacidade de atender pequenos, médios e grandes eventos. Com uma arena que comporta até 300 pessoas, com montagem flexível de acordo com a necessidade do seu evento e inclusive com instalações para o trabalho da sua equipe temporariamente na pré-produção do seu evento. E com um levantamento aí de números que a gente fez rapidinho com a Júnia, 240 eventos ao ano. E que ainda tá mexendo um monte de coisa aqui, hoje eu já passei por algumas obras aqui, é uma loucura, gente, vocês têm que vir conhecer. Mas me fala, como é que foi essa loucura de startar isso aqui em janeiro de 2020, Isaías? Na verdade, o WO, né, a gente pensou a nossa empresa mãe, ela é uma empresa de incorporação imobiliária. Então, a gente desenvolve espaços comerciais mais focadamente. E há 10 anos atrás, nós começamos a pensar nas mudanças que essa nova geração ia provocar nos imóveis, né? A nova geração, ela não quer alugar uma sala, alugar um espaço e ter que contratar pedreiro para pôr do jeito que ela quer, eletricista, enfim, encanador, e depois ter que conviver com a manutenção, pagar um monte de boleto, internet, água, luz, não sei o quê. Ela quer a coisa mais simplificada, mais fácil, né? Ou seja, ela quer serviço. Ela quer focar na competência central e usar os serviços que precisa. Então, nós começamos a pensar como nós podíamos fazer isso. Então, a gente pensou pequeno, fez um projeto que chama Open Place, que é uma empresa nossa, e fizemos o primeiro co-work. Assim, vamos treinar nisso, vamos ver como é que funciona o co-work, para depois a gente fazer um projeto grande, se der certo. Então, nós fizemos isso, deu certo, e aí a gente aprendeu e decidimos fazer esse prédio. É um prédio bem grande, tem 11 mil metros, cada laje aqui tem 2.500 metros, aproximadamente. E, então, vamos montar um co-work. E aí nós começamos, aquela história, quando você está com fome, né, você só vê placa de restaurante. Né? Assim, então, quando você está pensando num co-work, você fica com, né, você quer ver com o outro. Aí eu já não gosto de viajar, né? Boa, deixa eu fazer uns benchmark. Desculpa, agora perfeito. Você vai para Dubai, vou para Dubai porque tem uns muito bacana lá. Eu vou para Tóquio, mas Tóquio tem uns co-work muito top lá, como é que funciona, enfim, né? Arrumei desculpa para viajar, mas na verdade aí nós começamos a ver assim, espaços que tem mundo afora que tem uma cara legal. E que tinha a cara, né, desse público que quer a coisa descomplicada, quer o ambiente flexível, que cada um quer montar do seu jeito, enfim. Então, o WO ele surgiu dentro dessa ideia e também pensando que nós não queremos falar de ESG, né, falar de sustentabilidade, mas fazer um prédio que nada tem a ver com isso. Então, a gente acha que essa coisa de ter... vamos dizer assim, a referência, né? Você fala de sustentabilidade, mas você procura que a sua empresa esteja num lugar que tem itens de sustentabilidade de verdade. Então, nós começamos, então, agregar esses itens. Então, poxa, vamos pensar que na nossa obra pode ser uma obra que recicla tudo, que todo resíduo possa ser reutilizado. Então, nós começamos a fazer isso. Então, essa sala ela tem um metalon de 3 metros. E é 3 metros porque a barra de metalon sai com 6 metros da fábrica. Então, quando a gente corta no meio, a gente joga 0 na caçamba. Então, por isso que todas as salas nossas têm 3 metros. Então, nós começamos a pensar ali tem 1,20, porque é múltiplo de 6. Quando a gente corta,
também não sobra nada. Então nós começamos a pensar assim, vamos fazer algo. Todas as nossas salas são nos parafusos, tá vendo? São módulos. Isso aqui é o módulo. Tiro aqueles parafusos e eu mudo essa sala. Se eu precisar de ampliar essa sala ou diminuir essa sala, nada vai para a caçamba. Ou seja, nós não vamos gerar resíduo. O nosso piso, né? A gente fez um piso, colocou um aditivo de forma que não vaza no piso de baixo, mas não tem nada adicional. É um único piso de concreto. Só que nós temos um piso com qualidade. E ele tem uma luminosidade para diminuir a necessidade de incidência de luz. Né? Ele é um piso que você passa só um pano úmido e ele fica pronto brilhando. Então eu não vou gerar nenhum resíduo químico para ir para o rio. Então a gente teve esses cuidados. Né? Vamos colocar salas com ar refrigerado só onde recebe o sol da tarde, porque realmente precisa. Então o WO deve ter 30% de ambiente, talvez um pouco menos, que são climatizados. Todos os outros ambientes, nós vivemos com a circulação natural. Então, nós identificamos qual que é o sentido do vento aqui e abrimos o prédio de forma que a corrente de ar passa pelo WO. Então, ele troca o ar, ele renova, ele aumenta a eficiência energética nas salas e ele cria um ambiente em todas as ilhas que não tem ar-condicionado, mas tem conforto térmico. E as pessoas trabalham, sobem as cortinas, trabalham com a luz do dia. E pouca iluminação adicional. Então, nós fomos adicionando itens, né? Todo o nosso resíduo que a gente pode, a gente separa o vidro, separa a latinha, separa o orgânico. E esse orgânico a gente leva para um rancho que a gente tem e tal, faz matéria orgânica que coloca nas plantinhas de volta e tal. Fecha o ciclo. Né? As latinhas o pessoal vende aí, faz uma festa entre os funcionários, de forma que eles possam integrar na ideia de não misturar latinha no resíduo orgânico. Né? O vidro, agora a Heineken vai colocar uma máquina para triturar todo o vidro. Uau! E a gente reciclar. Quer dizer, então, um vidro fica 400 anos, né? Parece que para dissolver. Tudo isso. Então nós fomos agregando esses vários itens no projeto, e não tinha nome ainda, né? Não sabia que nome dar. Falei assim, poxa, isso vai ser mais fácil, porque não tem um prédio exatamente igual o nosso. Né? Nós estamos bolando algo novo, significativo. Quer dizer, isso é um processo criativo que a gente está fazendo, que não é todo mundo que fez. Quer dizer, então vai ser diferente, vai ser melhor. E ficamos com isso, né? Vai ser mais fácil, porque não tem competidor. E aí que surgiu um dia, né? Opa, WO. Vai dar WO. Agora que eu entendi. Não sabia. Vitória fácil porque não tem competidor. E aí que então a gente fez, né? E o próprio símbolo do WO tá ali. Sim, usou pedaço de vergalhão para fazer. Enfim, e foi assim um pouco da história de como a gente foi construindo esse espaço. Nós tivemos uma dificuldade muito grande com as autoridades, né? A prefeitura não conseguia identificar um prédio que não tem parede. Uau! Né? Porque você pode olhar, não tem parede internamente, né? E tudo móvel, é um pouco geleia. A gente fala que o WO é um organismo vivo. É um organismo vivo, ele se transforma. A pessoa chega aqui, tá do jeito, no outro dia tá diferente. Quer dizer, tudo muda de lugar e tal. Pode mudar, aqui pode tudo, pode mudar tudo de lugar. Né? Isso, o engenheiro pirou na obra. Isaías, pô, você trata o prédio como se fosse um Lego. Exatamente. Assim, vamos mudar. Vamos tirar isso, passa assim, porque assim fica mais flexível. Então, a flexibilidade está bem no DNA do nosso empreendimento. Então, assim, a gente quis criar um prédio que pudesse, de forma bem objetiva, né, levar as pessoas a experienciar um lugar que teve uma preocupação com esses objetivos e que a gente acredita nisso, que dá para fazer. Sim. Né? Nós coletamos a água de chuva aqui, filtramos e reutilizamos. Então, todos os pavimentos têm uma torneira verde. Quer dizer, se todos os prédios fizessem isso, não teria enchente. Porque toda vez que chove, a gente recolhe, depois utiliza. Né? Então, assim, isso é um pouco do pensamento que estava por trás. Quer dizer,
primeiro, né, a história, né, dizem que se dá para pensar, dá para fazer. Dá pra então, fazer. mas a gente tem que pensar. Muitas vezes a gente não faz, a gente não pensa para fazer. Né? Então aí você não consegue realizar. E de que maneira você pensou para visualizar, né? Para fazer acontecer? De que maneira eu posso fazer acontecer? Às vezes sozinho você não consegue, então chama alguém para poder contribuir e ajudar. Mas realmente, gente, eu estou encantada com o espaço. Olha que eu conheço espaço de eventos pelo Brasil afora. Realmente essa questão da flexibilidade, toda a atenção aos detalhes, tudo pensado, esses módulos, toda a questão da diferença em você poder realmente pensar fora da caixa, né? Em você trazer todo tipo de evento para cá, porque tem o auditório, que é onde a gente vai fazer o encontrão, você tem essas salas de reuniões, aqui onde a gente está gravando é uma das salas de reuniões, a gente montou um cenário super rápido aqui, mas muito em breve teremos um estúdio, né, aqui Sim. já fixo para gravações, então assim, você pode fazer de tudo aqui no WO. Então, você tem ali a entrada para a arena é separada, é única ali, você tem um acesso para um espaço de happy hour, as varandas que são um charme à parte para você fazer os happy hours, né, os almoços ali, tem a e parte... agora nós estamos recebendo, né, Dani, assim, todo o segundo andar vai chamar Varanda 1389, que é um restaurante... Exatamente, um restaurante incrível que está chegando para cá. E com muitas varandas, Total. Com cara de mineiro, sabe? É uma coisa muito bacana. Um ponto específico e realmente um diferencial para essa região aqui do Buritis. Esse restaurante estando dentro aqui do espaço vai contribuir muito, né? Porque eu falo, evento tem que ter comida, né, gente? Evento sem comida não é evento. Então, tem ali todo esse suporte de quem já tem o know-how, de quem já tem de eventos. Então, assim, se você não for de BH, for vir para BH, precisar fazer um evento aqui, não tenha dúvida, acessa aí WO Center, vocês vão com certeza encontrar a solução para o evento de vocês. E não tenho dúvida, de quem é de BH, a gente vai fazer um encontrão, mais ou menos 20 e poucas pessoas não conhecem, são de BH e não conhecem, então venham conhecer, não é só o coworking, é muito mais que um coworking, realmente é um espaço disruptivo, flexível, então desde o evento para 15 pessoas até 300 pessoas, contem com esse espaço aqui, com o WO, que realmente é incrível. Dani, não tem nenhum evento para fazer, posso ir conhecer? Pode, entre em contato com a Júnia vai receber, seu Isaías também, sempre estarão aqui para receber vocês, para conhecer, né, o espaço e aí colocar na listinha aí de espaços para eventos de vocês. Isaías, agora para finalizar, porque o tempo corre, né? Incrível como corre, e a conversa é boa, né? Quando flui, a gente vai, né? A gente ficaria aqui até a tarde toda. Mas queria que você deixasse um recadinho para quem é produtor, que está aí ainda meio perdido, né? Dá uma dica aí de foco para essa galera de eventos que está sempre altos e baixos, cada hora num lugar, como que até serve para mim também, viu? Para poder otimizar aí seu tempo, né? Deixa um recadinho para a galera que é de eventos. Então, gente, olha só que interessante. Eu acho que produção de eventos é algo assim, que muitas vezes fica aquele momento caótico, né? Porque são muitas coisas e de repente se pode dar errado, não dá. Alguma coisa que acontece e de repente você fala, pô, isso não tem jeito de resolver, né? Eu queria dizer para você que tem jeito sim. Assim, se você utilizar o melhor daqui, você consegue vencer. E como é que você faz isso? Com método. Então eu aconselho você a usar o CriaFoco. Se quiser comprar o livro, a gente vai agradecer e tal, você pode fazer isso. Mas se não, pode acessar www.criafoco tudo junto e pronto, as dicas estão lá. Aprenda assim no WO, né? E você vai chegar no WO e as pessoas em geral surpreendem com o WO. Que legal, que isso, aquilo. Poxa, foram muitas rodadas de CriaFoco nas madrugadas para resolver questões. Em muitos momentos nós achávamos, poxa, não vai dar. Isso aqui, opa, tem que dar. Nós vamos ter que descobrir. Tem o TQD também, então tem que dar. Tem que dar. Tem o TQD. Então, assim, de que maneira, né? Que isso aqui já deu certo. Nós temos que descobrir de que maneira eu vou encontrar a solução. Como é que a gente vai resolver isso? Né? E a gente, né, tem um depoimento, né, de que a gente está falando daquilo que a gente vive. Né? Dá para fazer, né? Eu falo que, né, da minha origem, né, eu sou de origem muito simples, né, eu vim lá do Vale do Jequitinhonha e eu cheguei em BH com grana para uma semana de pensão.
E eu conto um pouquinho disso aqui. Ou vai ou racha, né? Ou pega a malinha e volta. Não, vai ter que dar. Entendeu? Então, se você usa adequadamente esse arsenal que está aqui dentro, você consegue fazer. Né? É um depoimento meu, né, de que deu certo. E se deu comigo, poxa, vai dar certo com você também, pode apostar. Isaías, gratidão, obrigada mesmo, viu, por estar aqui, um guerreiro, uma inspiração para mim, para muita gente, com certeza virei fã. E você que está aí nos assistindo, não deixe de acompanhar tudo do Cria Foco, os próximos episódios aqui do Vamos Produção, do videocast, enfim, tudo que está acontecendo aqui na minha vida, na minha carreira, é o Padrão DM, que em breve aqui o videocast vai se tornar Padrão DM TV, vou trazer algumas entrevistas, talks, enfim, cobertura de eventos aí por aí afora, vem bastante novidade por aí, inspire-se com esse episódio aqui com Isaías, acesse as redes do Cria Foco, acompanhem e levem para vida de vocês no geral, não só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal também, que com certeza vai fazer muita diferença. Acompanhem, porque eu acho que é válido, saiam do automático, parem de perder tempo com coisa que não agrega e passem a consumir conteúdos que são realmente relevantes e transformadores para a vida de vocês. Então é isso, gente, agradecer a sua audiência, agradecer o carinho de quem acompanha aqui. Se ainda não assistiu os outros episódios, acessem, são mais de 40 episódios e tem ao todo aqui mais de 100 vídeos onde eu dou dicas sobre produção de eventos, tem bastante coisa, tem documentário de bastidores e assistam também os próximos episódios dessa 10ª e última temporada desse projeto que eu estou encerrando o ciclo com muito carinho e num lugar especial aqui que é Belo Horizonte. Então é isso, compartilhe, acesse aqui, inscreva-se no canal e a gente se vê nos próximos episódios. Um abraço e vamos produção!